Campinas, segunda edição. 4 horas e 53 minutinhos, bota o hino do Bugrão. Vamos falar do Guarani. Guarani joga amanhã contra o Náutico, lá nos Aflitos, Júlio Nascimento. Amigos da CBN, com informações do Guarani, que amanhã tem compromisso contra o Náutico, e jogar contra o Náutico em território pernambucano não tem sido uma tarefa fácil para o Guarani. O Guarani geralmente não consegue sair com resultados positivos. De 13 jogos em Recife, são 6 derrotas e 3 empates. O Guarani venceu só 3 vezes. E a última vitória foi lá em 1989. Então o Náutico tem sido um adversário que sempre complica a vida para o Guarani, mas a ordem é buscar essa primeira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B e também na temporada. A última vez que o Guarani venceu 2 jogos de forma consecutiva foi lá atrás, lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, naquela arrancada final, né? O Guarani conseguiu essas 2 vitórias consecutivas. Em 2022, esse cenário não foi possível. A equipe tem ainda oscilado, conseguiu a primeira vitória no campeonato contra o Criciúma na última rodada e agora tenta diante do Náutico, que está empolgado, vem de título estadual. Roberto Fernandes chegou, deu uma cara nova para o Timbu, venceu 2 partidas consecutivas na Série B. É um time que vem apresentando muitas mudanças também na equipe titular, inclusive trocando figurinhas com os colegas do Recife que cobrem a equipe do Náutico, tentando desvendar um pouco dessa escalação que vai enfrentar o Guarani amanhã, mas todos falam, ainda um mistério, né? Até por conta do título. O treinamento que está rolando agora vai mostrar muita coisa do time que é projetado para amanhã, mas do lado do Guarani a grande preocupação é de fato pela ausência do Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto ainda com incômodo muscular, deve ser preservado para esse jogo. E aí entra a possibilidade do Marcinho, mais uma vez, jogar como o articulador, né, entre aspas, o camisa 10. Ele não é o camisa 10, mas faria essa função de construtor das jogadas ofensivas. E a grande volta confirmada é mesmo do Matheus Pereira na lateral. O Guarani que aos poucos vem tentando diminuir a questão dos desfalques, né? Perdeu alguns jogadores aí para os últimos jogos, principalmente para banco de reservas, como o caso do Leandro Castan, do Ludic, jogadores que estão voltando. Matheus Pereira volta ao time. A grande dúvida é mesmo quem será aí o substituto do Giovanni Augusto, se ele vai apostar no Marcinho, de repente mais um volante, se ele vai mexer lá na frente porque o ataque não tem funcionado. São algumas possibilidades aí para o técnico Daniel Paulista, que aos poucos tenta dar uma cara para o Guarani como estava conseguindo no Campeonato Paulista, né? Uma sequência para time titular. O Guarani tem trocado peças por conta dos desfalques nos últimos jogos e esse compromisso é o último, antes também do derby. Vale a pena lembrar, né? São 3 jogadores pendurados. Leandro Vilela, Ronaldo Alves e Nicolas Careca. Jogadores que amanhã, em caso de cartão amarelo, não jogam no Clássico no final de semana. É verdade. O Kozlinski falou em entrevista coletiva sobre a busca por uma segunda vitória consecutiva. É o nosso objetivo, né? Claro que trabalhamos para vencer todas as partidas. Nem sempre é possível sair vitorioso. Mas é o que a gente trabalha, a gente cria uma estratégia para sair vitorioso de cada partida. Temos a possibilidade agora de, como você falou, engatar a segunda vitória consecutiva, coisa que a gente não conseguiu. E vamos atrás, vamos buscar, junto com o trabalho do Daniel, vai traçar uma estratégia, passar para a gente os pontos fortes e aqueles pontos que a gente pode se aproveitar da equipe do Náutico para que a gente chegue lá, faça um bom jogo e, enfim, consiga essa sequência de vitórias, quem sabe engate 2, 3, 4 partidas com vitórias seguidas, que ninguém disse que é proibido, sempre podemos estar vencendo, né? Então é o que a gente vai buscar para que a gente possa subir cada vez mais na tabela da classificação. Os Lisk falando a respeito de subir na tabela de classificação, porque o Guarani é o primeiro na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 4 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Precisa pontuar, né, Carlão? Precisa. Eu ainda acredito que seja uma colocação enganosa, não consigo enxergar o Guarani nesta situação, até pela equipe que tem, até pelo poderio que tem e pelo que apresentou no Campeonato Paulista, mas precisa pontuar, porque de repente você não pontua, aí começa, né? Joga em casa, com obrigação de vencer, aí você já não faz o gol nos primeiros minutos, aí tem a pressa, aí você se desorganiza, toma gol, todos aqueles sintomas que a gente, infelizmente, estamos acostumados, né, aqui em Campinas, e às vezes você, mesmo não tendo um time para ficar nessa situação, a maneira como a coisa se desenvolve
complica no final. Acho que o maior exemplo para quem tá no mundo da bola é o Grêmio, né? O Grêmio até agora é inexplicável o rebaixamento dele no Brasileirão. Exatamente. Ontem até bati um papo com alguns amigos, né? O Grêmio que assumiu a liderança da Série B, mas o Grêmio, se estivesse numa Série A, ele estaria entre os 10 primeiros, eu acredito. Com esse time na Série B, ele estaria entre os 10 primeiros na Série A. Não brigando ali por título e tal, mas estaria numa situação regular dentro do Brasileirão. Então isso pode acontecer. Então por isso que a gente fala, né? Pontuar é sempre importante. Às vezes mesmo pontinho em casa, ele pode te ajudar no futuro. Então por isso já passou da hora. Eu acho importantíssimo o Guarani voltar de Recife, pelo menos com um pontinho, para fazer um derby bem tranquilo. Giovanni Augusto não joga amanhã. Marcinho ou Índio? Então, aí já muda um pouco a característica, né? Eu acho que eu vou dar uma de Daniel Paulista. Eu vou fechar. No meu videogame eu vou fechar. Tranca o meio campo? Vou trancar. Tá certo então. Tá certo então. Se fosse contra a Ponte no Brinco, eu soltaria o time, até por ser em casa, a torcida, toda a atmosfera. Mas lá em Náutico, né? Brincando. Mas lá em Recife, diante das circunstâncias no campeonato, eu começaria fechadinho. Tem muita mensagem aqui. O Carlos Lemos mandou mensagem, Emerson Santana mandou mais uma mensagem.